Há 50 anos acontecia o primeiro transplante de coração na América Latina pelas mãos de um brasileiro. A equipe liderada pelo Dr. Euríclides de Jesus Zerbini entrou para a história da medicina. Hoje nós vamos relembrar esse grande feito e dar um panorama sobre os avanços dessa técnica que salva tantas vidas. 26 de maio de 1968. Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Foi uma noite memorável que recordamos com muitas saudades. O feito aconteceu pelas mãos da equipe do Dr. Euríclides de Jesus Zerbini. Foi o primeiro transplante de coração no Brasil e América Latina. 5 meses depois do primeiro procedimento do gênero no mundo, realizado na África do Sul. Nós já estávamos há 1 ano trabalhando em animais e cadáveres, etc. Nós conhecíamos perfeitamente o que ia acontecer, etc. Então, quando chegou na operação, ninguém teve nenhuma surpresa. Ocorreu o que nós sabíamos que ia ocorrer. Foi o lavrador mato-grossense João Ferreira da Cunha, de 23 anos, quem recebeu o coração. João Boiadeiro, como era conhecido, virou música. Vai boiadeiro de 2 corações, fica seu nome no livro da história. A repercussão foi tanta que o governador de São Paulo na época, Roberto de Abreu Sodré, assinou o decreto que criaria o INCOR, um centro de excelência dedicado a diagnósticos, tratamentos e pesquisas de doenças cardiovasculares. Sonho antigo do professor Zerbini. De lá para cá, o INCOR já fez 924 transplantes em adultos e crianças e 65 pessoas estão à espera de um novo coração. João Boiadeiro viveu 28 dias. Sua cirurgia foi um marco na história da medicina brasileira e significa esperança para muitos brasileiros. Hoje recebemos o Dr. Noedir Stolf, professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. Ele fez parte da equipe que realizou o primeiro transplante de coração no Brasil. E o cirurgião Paulo Pego Fernandes, diretor da Unidade Cirúrgica Torácica do INCOR e presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo nosso Facebook e também pelo nosso Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Lá vão 50 anos, né, doutor Noedir? Temos muito que comemorar, não? O primeiro transplante cardíaco brasileiro, ele se inseriu num contexto de grande interesse internacional por realizar o transplante cardíaco, que se seguiu, como bem mostrado, ao transplante do Chris Barnard, na África do Sul, no dia 3 de dezembro de 1967. Vários cirurgiões, alguns que tinham algum interesse já ou que não tinham nada a ver com transplante, realizaram transplante. Em 1968, o ano seguinte, 102 pacientes foram transplantados em todo o mundo. E o nosso transplante, lá do Hospital das Clínicas, em INCOR, ele teve um grau de pioneirismo bastante grande, porque ele ocorreu 5 meses e pouco depois do transplante do Dr. Christian Barnard. Então foi bastante pioneiro. Em junho de 1968, o Dr. Chris Barnard fez uma reunião de todos aqueles que tinham feito algum transplante no mundo. E eram 15 cirurgiões em todo o mundo, tinham feito 1, 2 transplantes, 3 em todo o mundo. Então, foi um feito relativamente precoce nesse período que eu chamo período histórico do transplante e bastante precoce. E um marco também que contribuiu muito para os avanços da medicina, né, a partir de então, doutor Paulo? Eu acho que sim. Boa tarde. Eu acho que sim, o transplante, na verdade, teve uma repercussão muito que transcende o ato do transplante em si. Em especial o transplante cardíaco, que é um transplante que o coração em si tem um imaginário muito forte em cada uma das pessoas. Então, a repercussão do transplante cardíaco, tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista prático, de formar o INCOR, por exemplo, certamente o INCOR existe por causa disso, né? Se não tivesse sido feito transplante, talvez um dia existisse também. Mas certamente foi criado a partir do feito do transplante e pela repercussão que o transplante cardíaco teve. Eu acho que aquele pensamento, né? Se essa equipe fez o que fez, onde podemos chegar, não é verdade? Acho que... Não, e na verdade você monta... na hora que você monta o transplante é uma operação.
mas o entorno dessa operação é muito grande. Então, você tem que melhorar a anestesia, você tem que melhorar a cirurgia, tem que melhorar a terapia, a UTI, a terapia intensiva, a imunologia, a infectologia, a equipe multidisciplinar tem que trabalhar mais junto. Então, tudo isso acaba repercutindo nos pacientes transplantados, mas em todos os outros, porque você melhora o crivo como um todo. Sei que são muitas histórias, doutor Noedir, mas qual a sua principal lembrança daquele dia? Tem uma foto até do senhor ao lado do professor Zerbini, olha lá, está ali. O professor a lembrança Zerbini, mais marcante. Ele era uma pessoa muito organizada, disciplinada e cautelosa. Como eu disse, muita gente se interessou e dia seguinte, 2 dias depois, ele reuniu toda a equipe para programar o transplante cardíaco. Porque, na verdade, tinha muitas incógnitas do ponto de vista ético, do risco que teria um insucesso, digamos assim. E tudo foi muito planejado, mas tinha imponderáveis que ocorreu no transplante do Chris Barnard. Não existia o conceito de morte cerebral, como hoje, professor Paulo, o conceito morte cerebral se equivale, do ponto de vista ético, moral, religioso, equivale à morte do indivíduo e nós estamos autorizados a tirar todos os órgãos, etc. Naquela ocasião, não existia esse conceito. O Chris Barnard também esperou parar o coração. E os nossos 3 transplantes, entre 68 e 69, incluindo o do João Boiadeiro, se cercou de uma cautela que hoje é até pitoresco Sim. se dizer, se preparou o doador, se deixou uma cânula para recuperar o coração, foi esperado parar o coração, foi desligado o respirador, esperou parar o coração para ter a garantia ética, moral, de que poderia tirar o órgão. Imediatamente se instalou uma circulação extracorpórea para recuperar o coração. O Dr. Christian Barnard instalou uma circulação extracorpórea em todo o doador. No caso aqui nosso brasileiro, foi feita uma circulação extracorpórea só do coração. O coração mantido por essa circulação extracorpórea foi transportado numa bacia para o órgão do doador. Embora tudo isso tivesse muito bem padronizado, a técnica, a retirada, o Dr. Euclides Marques era um mentor meu, quando eu era ainda estudante, realizando o transplante em cães, etc. Então, tudo estava muito programado, mas, obviamente, a ideia de que pudesse não funcionar. O Dr. Christian Barnard, no dia 3 de dezembro, ele também tinha uma ansiedade muito grande. E no momento em que começou a bater o coração, ele gritou em africâner, "Dit gaat werk", ele vai funcionar. Uhum. Então, aqui também, embora Tosemi fosse uma pessoa mais ou menos tranquila, tal, existia a preocupação de não funcionar, é claro, né? E funcionou, não é? E bateu. Talvez até por esse tipo de preservação Sim. do coração, de ficar o sangue no coração o tempo todo, o coração voltou a funcionar muito bem, né? Para a enquete de hoje, vamos perguntar às pessoas, você é doador de órgãos, sim ou não? Vamos ver o que elas dizem aí. Agora, no ano passado foram realizados 380 transplantes de coração no Brasil. O que significa esse número, doutor Paulo? Olhando aí para o número de transplantes que foram realizados e para a nossa necessidade, para a demanda. Olha, assim, se nós compararmos historicamente, o 380 é um bom número. Quer dizer, comparativamente com a evolução de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eram feitos aproximadamente metade desse número. Então, isso melhorou muito.
Mas, em relação a uma demanda possível, em relação a uma população de 205 milhões de pessoas no Brasil, que é o que nós temos, existe uma estimativa que nós precisaríamos de fazer 1.600 transplantes. Então, ou seja, nós fazemos em torno de 25% dos transplantes que seriam potencialmente necessários. Por que isso ocorre? Existem inúmeros motivos, na verdade. Um é o gargalo de acesso, quer dizer, as pessoas têm no Sistema Único de Saúde como um todo uma dificuldade de acesso, então uma dificuldade de diagnóstico, até de saber que necessitam de transplante e que poderiam ser beneficiados pelo transplante. O outro fato é que o número de os transplantes não são feitos em todos os hospitais e nem em todos os estados. Então, o que torna ainda mais problemático essa questão do acesso. A outra é a questão dos doadores, obviamente. Quer dizer, para existir transplante, precisa ter doação. Então, se nós não temos doadores em número suficiente ou com a qualidade suficiente, que acho que é mais até o caso nosso, que nós vamos ter doadores e doadores de boa qualidade, para que o coração de boa qualidade possa ser utilizado para o transplante. Então, acho que nós temos que melhorar cada uma dessas vertentes. São várias. O transplante em si é um ato, mas até chegar lá, é que nem o avião para decolar. O avião decolando parece fácil, mas você precisa construir o avião primeiro, precisa ter a tripulação treinada, precisa ter aeroporto, precisa ter gente que maneje tudo isso, precisa ter financiamento para tudo isso. Então, o avião decolar é a fase final, né? O transplante é mais ou menos isso, quer dizer, para você chegar a um transplante, você precisa ter um hospital bom, precisa ter toda uma estrutura que funcione, precisa ter doador, precisa ter captação desse doador, precisa ter equipes envolvidas, precisa ter um financiamento que mantenha isso sustentável. Então, tem todas essas vertentes. Nesse ponto, até tem cidade que chama atenção, São Paulo é a cidade que mais faz transplantes. No ano passado, 31% do total. E só para a gente ter uma ideia, a região norte não fez nenhum transplante. Quer dizer, a gente vê aí uma grande desigualdade, nenhum transplante na região norte. Isso. Né? Na verdade, se nós formos olhar os indicadores todos, existe uma grande desigualdade no país. E o transplante está dentro disso. Agora, nessa questão da doação de órgãos, a nossa legislação, então, permite a doação mediante autorização dos familiares. Mais de 40% das famílias ainda rejeitam a doação de órgãos no país. A média mundial é de 25%. Muitos familiares justificam essa negativa dizendo que nunca conversaram sobre o assunto com a pessoa, quer dizer, sobre o desejo de doar. Então, essa conversa ainda é considerada um tabu, não é, doutor Noedir? É preciso, sim, falar sobre esse assunto? Eu acho que o professor Paulo colocou muito bem. Quer dizer, nós temos que trabalhar no que é corrigível. Um dos gargalos é a falta de autorização. Então, conversar com os familiares em relação a ser doador é um passo muito importante. Agora, não adianta a gente imaginar que nós vamos fazer as contas. Estados Unidos, 2.600 transplantes cardíacos por ano. O Brasil corrige 200 milhões, etc. Tem que fazer... Não vai fazer. Quer dizer, nós temos toda a região norte em que as pessoas têm horas e horas, dias de viagem pelo Rio. Como é que esse cidadão brasileiro vai ter acesso ao transplante? Mesmo em outros estados, no interior, longe da capital, não vai ter acesso ao transplante que pode existir na capital, mas ele está morando longe, vai ter que ser cuidado. Então, realisticamente, eu acho que o professor Paulo falou, se nós chegarmos a 1.000 e poucos transplantes, nós estamos fazendo uma razoavelmente boa lição de casa, né? Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta no Panorama. Hoje falamos sobre os 50 anos do primeiro transplante de coração no Brasil. Com a gente, o doutor Noedir Stolf, professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, e Paulo Pego Fernandes, diretor da Unidade Cirúrgica Torácica do INCOR. 302 pessoas no Brasil, 41 delas crianças, estão à espera de um novo coração. A repórter Tatiana Bertoni foi conhecer a história da Liliana, que teve sua vida transformada depois do transplante. Puxa vida, agora eu posso tomar um copo d'água. Sabe, é uma sensação maravilhosa. E é uma coisa boba, né? Situações do dia a dia que podem parecer normais para qualquer pessoa, para a Liliana gerava uma certa dificuldade, não é, Liliana? Por exemplo, receber uma pessoa para tomar um café. Como é que você vê isso hoje?
Eu vejo isso hoje com muita alegria, porque coisas básicas que uma dona de casa faz, ou mesmo na sua atividade profissional, e de repente você se vê sem conseguir, né, ter essa dificuldade para tudo. Liliana tem 59 anos e até os 40 levava uma vida típica de quem pensa mais na família e no trabalho e menos em si própria. Uma falta de cuidado que quase lhe custou a vida. Eu tinha 43 anos quando eu tive o primeiro infarto. Aí eu já não voltei para o trabalho mais. E depois, mesmo acompanhando, né, já lá no INCOR, aos 46 anos eu infartei de novo. Quando é que você ouviu pela primeira vez que a possibilidade de você continuar viva seria somente fazendo um transplante de coração? E aí os médicos viram que eu tinha só uma fração de 20% do meu coração. E isso não dá para reverter. Liliana se considera uma sortuda, pois esperou apenas 3 semanas até que o coração compatível fosse encontrado. Eu só tomei consciência de que realmente eles tinham feito quando eu passei a mão no peito e vi e percebi o curativo. Eu falei, puxa vida, trocaram meu coração mesmo. Como agradecimento, sempre que pode, Liliana é voluntária no INCOR. Ela visita pessoas que estão à espera de um novo coração. Minha maior dúvida assim é como que fica, né, depois do transplante, como que a pessoa tem a vida, né, como que a pessoa consegue prosseguir, né, sabendo que tem um outro coração batendo dentro dela, né, de outra pessoa. Hoje eu vivo, eu sinto esse coração batendo dentro de mim, mas é como se ele fosse meu. Agora eu tenho que ter um cuidado maior com esse coração, porque ele me deu uma nova chance de vida. Muito legal a Liliana contando, né? Foi transplantada lá no INCOR e ela dizendo, né, como a gente dá valor. São coisas simples, servir um café, subir um lance de escada. E ela conta que antes do transplante, o problema ela simplesmente não conseguia, né? Como que é a vida de um transplantado hoje, doutor Noedir? O que nós avançamos nesse sentido? Quando nós analisamos um tipo de terapêutica médica, qualquer um, e o transplante em particular, a gente tem que comparar o aumento da perspectiva de vida, quanto mais vai viver o transplantado em relação àquele que não foi transplantado, e a qualidade de vida. Em relação à perspectiva de vida, o doente candidato ao transplante, ele não vai viver 2 anos. Com o transplante, ele tem 70% de chance de viver 1 ano ou mais, 60% de viver 3 anos ou mais, 50% de viver 10 anos ou mais. Ou seja, prolonga mesmo a vida. Agora, quanto à qualidade de vida, realmente o impacto do transplante é extraordinário. A pessoa está internando repetidamente, não consegue dormir, está uma qualidade de vida péssima. Com o transplante, a despeito de ter que tomar medicação, fazer controles, ele leva uma vida muitíssimo próxima ao normal. Alguns estão fazendo esportes, voltando ao trabalho. Realmente a qualidade de vida melhora extraordinariamente. Doutor Paulo. Não, acho que é isso. Acho que o professor Noedir acabou de comentar. Não tem comparação, na verdade. Hoje, em especial num centro como São Paulo, muitas vezes o paciente transplantado de coração é aquele paciente priorizado, que a gente chama. Por isso que ela ficou 3 semanas. Por que ela ficou 3 semanas? E outras pessoas ficam 1 ano e pouco? Porque existem condições de risco de vida em que a pessoa precisa ficar internada em UTI, muitas vezes recebendo medicações na veia ou colocando alguns tipos corações artificiais para poder viver. Porque senão ela não consegue aguardar e ela acaba falecendo antes que apareça um órgão. Então, nessa condição, como a condição é muito crítica, se é priorizado para o transplante e por isso que algumas pessoas, por exemplo, como ela, em 3 semanas fez o transplante. Então, a alternativa para ela de não fazer o transplante não existe. Quer dizer, se ela não fizesse o transplante, ela teria falecido em pouco tempo. Fora que ela estava na condição que ela já comentou, naquela condição de UTI. Na prática, ela não sairia mais da UTI. Sim. Ela saiu porque acabou fazendo o transplante. Então, em termos de quantidade de vida,
num caso como esse, não tem nenhuma discussão, e na qualidade, obviamente, também, né? Quer dizer, você ficaria restrito a uma UTI dependendo de medicações enquanto aguardam o órgão. Então, acho que, nesse sentido, o transplante, os transplantes no geral, mas especificamente o transplante de coração, ele tem uma melhora absurdamente grande, né? Realmente uma coisa muito, muito intensa. O Jean está perguntando aqui, se houver uma rejeição, é possível fazer uma nova cirurgia, um novo transplante? Na verdade, assim, é possível, mas não é o primeiro tratamento, obviamente. Esse é o problema que o professor Nidir acabou de comentar do início do transplante. Em 1968, 67, 68, na década de 70, até o início da década de 80, nós tínhamos um grande problema que era o das medicações de imunossupressão. Então, a partir de 1980, as medicações melhoraram muito. Era por conta dessa grande rejeição que até houve uma pausa na realização do transplante. Praticamente só a Universidade de Stanford fazia no mundo. Só a Stanford fazia, e pouquinho, bem pouquinho. Todos os outros pararam porque a mortalidade era muito alta, então não justificava fazer o transplante. O único transplante que era feito naquela ocasião era o transplante de rim, que tinha um resultado melhor porque não tem tanto este problema de imunossupressão. Agora, de coração, fígado e pulmões, não se fazia. Na medida em que essas medicações melhoraram, isso melhorou muito e melhorou com esses dados que já foram comentados. Então, hoje, o tratamento é remédio. Agora, em casos em que, apesar do remédio, o paciente cronicamente evolui mal, existe a possibilidade de retransplante e são, de vez em quando, é feito retransplantes. Agora, é difícil falar de coração sem lembrar outro grande nome, que é o Dr. Adib Jatene. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo em 2012. Vamos ver um trechinho dessa entrevista. O senhor não pensa em parar nunca? Enquanto eu tiver força, enquanto a minha cabeça pensar claro e as mãos obedecerem o que a cabeça manda, eu continuo trabalhando. Mas essa entrevista foi feita semanas depois dele ter sofrido um infarto. E depois disso ele voltou com tudo. É outro grande exemplo, né? E veio a falecer depois em 2014, doutor Noedir. O professor Adib, o professor Zerbini foi meu chefe, o professor Adib foi meu chefe lá no INCOR, né? Então, é uma figura exponencial, é um grande pioneiro e o transplante tem aquela época histórica que vai de 67 até 70, 71. Tem quase uma década que eu chamo de época do desencanto, em que virtualmente 3 serviços mantiveram alguma atividade. E a época moderna, que começa, o senhor Paulo falou, em 1980, o número de transplante cresce, o número de equipes fazendo transplante cresce, tudo isso. E aqui no Brasil, a época moderna, ocorreu um transplante no segundo semestre de 1984 e lá no INCOR a gente retomou o transplante em março de 1985, sob a chefia do professor Adib Jatene, que nos apoiou nessa retomada do transplante no INCOR. O INCOR, que hoje ele é o maior centro transplantador de coração e um grande centro transplantador de pulmão, sob a chefia do professor Paulo Pego. Vou trazer aqui uma frase inspiradora do Dr. Zerbini, que ficou bastante famosa. Olha lá, nada resiste ao trabalho. Pensando no futuro, onde as cirurgias de coração podem chegar? Essa é uma pergunta especial nessa época de mudanças tão rápidas, né? É uma pergunta capciosa, vamos dizer. Pode chegar em muitos lugares. Acho que assim, especificamente, para a gente não abrir muito o leque, senão precisamos de outro programa para discutir. Que notícia que o senhor gostaria de dar? Não, eu acho que assim, o transplante de coração, por exemplo, acho que tem algumas coisas, tem as várias fases, como o professor Andy já comentou. Acho que teve uma fase que era uma fase do avanço técnico, que está bem estabelecido. Uma outra fase foi a fase do avanço de você conseguir captar a distância. Hoje, por exemplo, metade dos órgãos que nós captamos em São Paulo vem de outros estados ou no mínimo de outras cidades. Por que a gente consegue fazer isso? Porque hoje tem soluções de preservação que permitem mais tempo do coração fora do corpo, sem que isso deteriore. Então, isso foi um enorme avanço.
O transporte aéreo tem sido feito com muita frequência, então é um outro fato que caminhou muito. Os ventrículos artificiais estão surgindo muito forte nesta década. Assim como o transplante demorou algumas décadas para andar, os corações artificiais demoraram também muitas décadas. Muitas décadas. Mas esta década já é uma realidade. O avanço já foi mais rápido. Muito mais rápido. E no Brasil, a gente está ainda engatinhando por questões financeiras. Mas na Alemanha, por exemplo, hoje, para cada transplante que é feito, são feitos 3 corações artificiais. Então, isso está exponencial e certamente no Brasil, é como tecnologia nova. Toda tecnologia nova surge muito cara e depois de um tempo ela se tende a baratear e se tornar o acesso mais fácil. Eu acho que a próxima década o pessoal vai escutar muito falar de corações artificiais. Muito. Qual que é o desejo do senhor nesse sentido? Que viu ali, né, a sementinha no início de tudo. O senhor falou, o avanço da cardiologia de uma amplitude muito grande. Nesse campo de insuficiência cardíaca, pacientes em fase final, o professor Paulo já começou a dizer, os ventrículos artificiais, eles começaram como uma ponte, portanto, coloca o dispositivo para esperar um doador. Hoje, eles tiveram uma incorporação de tecnologia tal, de maneira que os ventrículos artificiais de última geração, que estão no comércio, só não estão acessíveis. Hoje, os ventrículos que são colocados, em torno de 40%, não é para esperar o transplante, é para uso definitivo. Sim. Agora, eles têm muito espaço para crescer. Ele em si, ele pode melhorar ainda mais, resolver alguns problemas de trombose, infecção, e ele é bastante implantável, mas não totalmente. O doente fica com o ventrículo implantado e baterias e um controlador no cinto, a tiracolo, etc. e tal. Hoje tem muita investigação para tudo estar implantado, transmissão de energia. Isso já tem várias empresas em fase avançada. Com a tecnologia avançando tão rapidamente, certamente ainda tem muitos capítulos para colocar nessa história, não é, doutora? Muito espaço, crescer, né? Sem dúvida. Olha só o resultado da nossa enquete. Você é doador de órgãos? 57% das pessoas disseram que sim, 43% que não. Outro assunto que nós precisamos ainda falar bastante. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.